Bem-vindos a mais um Bendcast. Essa, na verdade, é a segunda parte da conversa que a gente começou no ano passado. Eu, o Bacon, o Van e o Sagui. Espero que vocês gostem do resto da conversa. Demorou um pouco pra sair, mas, bom, fiquem com a conversa maluca que a gente teve. A gente foi dado uma otimização. Tá continuando? Calma aí, foi muito bom. O Dave Belly não deixou você falar, cara, desculpa. Ah, tá. Que é justamente sobre o vestido e sobre essas coisas que você tá fazendo. Não é uma reprodução morta, como se fosse uma máquina. Então, parkour é o conceito de física através do experiência. Pô, eu larguei o microfone aqui, tá? Você não viu. Eu só quero dizer uma coisa, se você falou isso quando você estava em casa, significa que a definição pode ser minha, né? É, direito alterado. O Bacon rouba muita coisa minha, né? Ele sabe disso. Não, tô brincando, mas essa foi dele. Eu acho uma definição boa. Pra quem não conseguiu ouvir direito, talvez vou ler aqui, falei o Paulo pelo resumo, mas o parkour é um conceito de otimização de uma valência física através de uma metodologia empirista. E isso vai muito, em tese, né, parece muito distante do que a gente está acostumado a ouvir falar. Um parkour é uma prática esportiva originada na França, nos anos 80, e em que você tem que correr muito rápido de um lugar até outro. Mas geralmente, quando as pessoas fazem vídeo disso, eles dão voltas que você nunca consegue explicar. Alguém já percebeu isso? Que todo vídeo que se propõe a ser 100% parkour, eles sempre fazem umas voltas que são, tipo, ridículas. O parkour literally tem várias. Mas acho que isso começou a mostrar uma coisa, e acho que o Sagui quis dizer em algum ponto, né, que também começou a ficar interessante, especialmente agora, é quando a gente começou a ver muita gente evoluir, podendo abrir mão de várias coisas que antes. Cara, o que aconteceu, que eu acho interessante, e acho que um pouco do que o Sagui tava falando, porque até um certo ponto o parkour era muito. A evolução no parkour era muito fácil de ver, e muito fácil de treinar, né? E hoje ela é tão mista e tão maluca que a gente não consegue mais, e acho que muita gente acaba entrando em parafuso por justamente não conseguir mais quantificar. Tipo, pô, tem um cara muito bom que vai ser, sei lá, o leg da vida. E aí tem um outro cara que vai ser, tipo, parkour espanhol, Fosque da vida. Eles não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, e você não sabe mais o que fazer, você só sabe dizer que os dois parecem bons, porque eles parecem estar muito confiantes em como eles fazem as coisas, eles parecem estar se divertindo muito, eles parecem estar evoluindo muito dentro do que eles eram, que a gente conseguiu acompanhar, mas parece que não tem nada a ver. Eu acho que a única coisa que vale a pena ainda, e é um motivo pelo qual eu continuo gostando da palavra parkour, e alguém falou isso aqui no chat ali em cima, que realmente tem uma entrevista do David Belly que ele fala: gente, parkour é só o seu caminho, faz aí o que vocês quiserem com o caminho de vocês. E todo mundo sempre entendeu errado, e sempre quis fazer o parkour do David Belly. E isso nunca deu certo, né? Mas, cara, isso só tem validade porque a porra do David Belly pulou a vagabunda de um prédio. Ele nem é tão inteligente, cara. Os outros Yamakas são muito mais profundos, mas não tem não consegue sustentar o discurso. Porra, fazendo bagulhinho lá em trave de gol ali, em qualquer coisa. O David Belly pode falar o que ele quiser, moleque. Ele varou a rua até hoje, moleque. Você olha pra aquela porra daquele pulo que ele fez em Londres, moleque. Você fala assim, que filha de uma puta. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Vou escutar, tá ligado? Não precisa nem ter sido ele o primeiro. Ele nem foi o fucking primeiro o cara falar sobre parkour. Ele nem foi. E ele era ruim. Acho que isso é o melhor ponto. Ele era ruim. Ele era o pior. O que fez ele ser bom é justamente um ranço, um ódio, porque ele apanhava. Isso é verdade, gente. Na história, caso vocês não saibam, o Ian Nautra, que é aquele negão cabulosamente forte do Yamakasi, foi o primeiro cara. Todos os outros eram moleques bosta, e o Ian já treinava, e ele que treinou todo mundo. E ele não gostava do David Belly, o David Belly era o mais fraco do grupo, e ele batia no David Belly. Até o David Belly ficar muito puto com tudo isso, treinar pra caramba, e aí realmente, tipo, ficar melhor que ele em vários sentidos na época, e aí, tipo, reivindicar o parkour pra ele, sabe? Mas, brother, imagina você conversar com o David Belly e falar, pô, eu faço parkour também. Moleque, ele varou uma rua, cara. Como é que alguém tem coragem de falar com ele? Fez o bagulho que tu fez, tu não fez, cara. Ah, pô, não, mas é muito difícil ir com o conceito que eu zerei com a vida. Foda-se, brother.
varou uma rua. Isso não tem nada nem a ver com física, moleque. Isso é só fé. O maluco acreditava muito no que tava fazendo, cara. Isso fortalece o discurso dele. Sagui? Essa discussão dentro da comunidade, ou até mesmo com o Belly, do parkour, não parkour e tudo mais, me pareceu muito, até mesmo por parte do Belly, uma questão de posse. Sabe? Foi totalmente. Não, parkour é meu, eu que inventei, eu que descobri, meu pai que me deu, sabe? Tem que ser assim, assim, assado. Aí todo mundo, que meio que passivamente, meio idolatrando ele, mas sendo servo a ele, fala, não, parkour é assim, o David Belly e tal, o David Belly fala que parkour é assim, então tem que ser assim, sabe? Meio que num movimento de seita, sabe? Religioso. Eu acho que no início era importante, porque assim, não dá tempo da gente refletir muito, a gente queria começar a fazer logo. Então, quanto antes a gente achasse uma definição minimamente aceitável e um conjunto de coisas para fazer minimamente palpável, no caso 101 volts, era fácil. Tipo, tá bom, tem esse conjunto de coisas aqui, que é escalar um muro, pular de um muro pro outro, fazer tais movimentos. A gente demorou muito a entender que ninguém sabia porra nenhuma. Porque ele sabe o que tá acontecendo, né, cara? A gente achava que tinha um jeito certo. Falava, não, porque dá pra pular de 5 metros. Não dá, moleque. Vai doer de qualquer jeito. O cara é só maluco, sobra. Eu lembro isso quando o rolamento, a gente falava, nossa, como será que faz pra esse rolamento no concreto não ser assim, né? Então, ele não vai. Tem aquele rolamento do Ilabaca no showreel dele de 2008, que até hoje eu não sei como é que ele fez, que parece, moleque, que não doeu nada, tá ligado? Dentro da fábrica do pulo alto pra caramba. O rolamento da história. Pulo de 5, 6 metros, né? E, moleque, ele dissipa no chão. E sabe o que é engraçado, cara? Eu fico vendo tutorial de rolamento da galera em cima. E dá pra ver que a galera que nunca pulou a vagabunda do prédio, cara. Tem que ensinar alguma coisa. Porra, rolando tudo errado. Do jeito que no tatame não vai doer. Que rolando no chão depois de fazer um compound num bagulho soft, não vai doer. Mas quando você fucking pular um prédio, moleque, com toda a força do teu corpo, porque senão você vai morrer, cara. Vai doer pra caralho. Vai bater a porra do teu ombro, vai bater a vagabunda do teu cóccix, que é a pior dor da história, cara. Então. Eu já caí do cóccix no mortal já. A primeira vez que eu fiz um big jump maiorzinho numa gravação foi com você, Diego? Eu não lembro. Foi com alguém no MASP, muito tempo atrás, era alguma matéria de TV. E aí alguém deu a ideia de fazer um pulo e a gente queria fazer no estilo Yamakasi, que é pulando de fora, de antes da beira do muro, que é uma ideia muito louca, mas acho que é só pra não dar errado mesmo. E aí a gente pulou e eu nunca tinha feito um big jump daquela altura e no concreto, e eu tava completamente achando que ia ser igual quando você ensaia o pulo e só pula pra cima e rola. E cara, o chão foi tão agressivo, eu bati a cabeça, bati tudo, levantei do rolamento assustado, falei, uou, isso foi outra história. E aí eu entendi uma coisa, tipo assim, nossa, não interessa quanto você treine, quanto você pule, na hora que você chegar ali no main power pra pular, é outra coisa que vai fazer você pular, não é a técnica, não é o treino. Cara, é outra coisa. A mudança do Link de antes e depois do Mega Power foi uma coisa muito impressionante. E não tô falando de técnica, mas de conceito e de como ele veio pra... Tipo, dos moleques todos, a galera sabe que o David Belly, mas caga, tá ligado? É muito engraçado porque ele sentiu medo, com certeza, tipo, ele sentiu todos os rolês, você vê a tua vida ali na ponta dos teus dedos, tá ligado? E o engraçado, sério, fez muita diferença. Assim, os papos hoje em dia, sei lá, mudou pra caralho. Hoje a gente tá no vídeo do David Belly, cara. Tranquilo, assim, tipo, sempre todos os malucos da moda, que eu nem sei o nome, ele que sabe, tá ligado? Sim, sabe o que eu acho? Que os caras eles têm muito mérito antes, porque assim, eles eram em um grupo pequeno, né, se pensar no Yamakasi ali no início, tipo o Belly, o Shao Belly, o Lohan, o Fulcan, o Williams Belly, todo mundo ali junto. Eles desenvolveram uma ideia, tipo assim, pô, a gente gosta dessa coisa do deslocamento e tal, e eles não ficaram, tipo, muito tempo ali na masturbação de inventar movimentos e tal, eles faziam isso também, mas eles queriam, tipo, aumentar as variáveis e a complexidade e lidar com o medo de vários jeitos, e eles já foram, tipo, beleza, a gente já fez o pulo aqui embaixo, e se a gente for ali em cima do prédio fazer? E isso, tipo, gente, nem agora a gente faz isso. Tipo, e eles foram lá, eles não tinham técnica nenhuma direito, os caras não sabiam fazer precisão e zerar direito, eles não sabiam fazer nada, mas eles sabem pular em prédio, eles sabem fazer isso. Tipo, tem um vídeo do Miano que eu acho maravilhoso, que ele
que ele erra, vocês estão ligados esse vídeo que o Ian na outra ele erra, ele vai pular de um prédio pro outro, ele erra, o pé dele literalmente É ele que erra, não é o aluno? é ele, e ele pega com o braço assim do outro lado e continua a run, foda-se, uma pessoa normal nem percebe Tá, não, é que errou. outro. Sei qual é. Que ele faz um catch de cotovelo, né? Isso é tipo, ninguém nunca entendia os catches de cotovelo até você pensar nessa situação de um prédio em que você não vai colocar a mãozinha bonitinho pra fazer climb up, nem fudendo, você vai, tipo, mano, pegar atrás do jeito que der, porque é outra coisa que tá em jogo ali. E eu acho muito louco como eles conseguiram elevar o nível deles até lá, mesmo, tipo assim, o cara não sabia zerar a precisão direito, mas ele sabe, tipo, pular de um prédio, tá ligado? E então eles foram, tipo, os tops eles realmente foram os melhores naquele momento. E até hoje tem um mérito cabuloso por terem feito isso. Tipo, é muito louco isso. Eles foram o primeiro grupo de parkour, né? Real. O David Belly não foi um grupo, o David Belly foi um cara. Isso é muito louco de pensar. E é importante falar como foi mentira isso. Mentira, assim, como realmente foi uma situação totalmente egóica e do David Belly querendo se redimir com o pai. O David Belly nunca teve uma relação com o pai dele, ele não foi criado pelo pai dele, ele não foi treinado pelo pai dele. Inclusive, os primos dele, a galera ali, tipo o Williams e o Shaw, eles sim fizeram alguns treinos com o Raymond Belly, mas o David Belly não fazia. E o pai dele achava ele, tipo, justamente isso, um fraco e tudo mais. O pai dele era muito louco também, vale falar isso, mas... E aí... O pai dele morreu com um tiro na cabeça na noite de Natal. E detalhe... O pai dele tentou se matar se jogando em frente a um ônibus, não morreu. Foi pro hospital, tentou se tacar fogo, não morreu. E aí ele deu um tiro na cara. Eu adoro essa história porque ninguém sabe direito isso. E assim, eu gosto de falar. É importante falar isso, porque, tipo, mano, o parkour tem essa coisa de querer ser forte, porque ele tava pautado em, tipo, um cara que foi abusado, que não queria que ninguém nunca mais encostasse nele, que foi pra guerra e ficou louco. Então ele eu gosto muito quando a gente fala que tem a ver com o Clube da Luta, porque ele tem um pouco a ver com isso, de cara, não tem mais importância na vida, a gente não precisa mais ser forte hoje em dia, a gente não precisa fazer mais nada, mas será que não mesmo? Será que ser forte e virar escrever o seu próprio caminho não tem algum benefício muito louco? Acho que é isso que isso ninguém nunca conseguiu traduzir direito, né, que a gente virava útil não porque a gente treinava pra ser útil, e sim porque a gente virava pessoas mais dispostas, mais fortes, mais espertas e que acabava sendo útil por isso. O útil é médico e bombeiro. Exatamente. Cara, muito doido o bagulho da questão dele se matar, porque é sobre lidar com a fraqueza, né? Que eles não conseguiram. Nem o David Belly, nem o pai dele. O pai dele se matou, sacou fogo, chegou no ônibus na cabeça. E o David Belly ficou com uma coisa. Eu prefiro. O David Belly ficou depressivo, isso é muito importante. O pai dele morreu, ele nunca mais treinou, ele ficou jogando videogame, fumando maconha. Isso não é mentira também, gente. Não é no sentido de, sim, foda-se, David Belly é um bosta, e tipo assim, não, mano, ele também não conseguiu lidar. O parkour não era aquilo que ele falava, e se a gente desvincula essa história, ela fica mais leve pra todo mundo. Ninguém precisa ser o soldado perfeito, ninguém precisa ser o forte pra ser útil, né? Sagui? Oi? Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, tô aqui ouvindo. Você quer seguir mais algum ponto dos pontinhos que você tem separado pra falar? Como que tá indo isso aí? Então, por exemplo, em relação a essa questão do David Belly, o pai dele, é interessante pelo discurso dele ao longo do tempo, que no começo ele não coloca muito o pai, mas de uma hora para outra ele traz radicalmente o discurso, a razão da existência do parkour pro pai dele. Como se quisesse fazer essa homenagem pro pai dele. Quisesse que o pai dele existisse. E esse é o parkour dele, né? E é justo que o parkour dele Sim, seja exatamente. Exatamente, porque o que o Belly começa a fazer é fazer que o parkour fosse esse parkour do pai dele. É o caminho do Asa Noturna, né? Que fala, não sou mais Robin, ainda tem do Batman. Aí o Batman morre, aí eu sou o novo Batman. É um pouco isso sim. E é curioso, né? Porque aí a gente começa a chegar no ponto de desvincular a definição de parkour de quem deu ela. E foda-se que o David Belly escolheu botar o K, que ele escolheu tirar o S da palavra. A gente se apropriou dela muito melhor do que ele. E teve mais tempo e mais perspectiva pra refletir em como ela realmente aconteceu. E não é mentira quando o Ilabaka fala que começou a treinar antes de ver o que era parkour. Provavelmente é mentira, mas não é. Ele também pode carregar
uma força de ser, tipo, como se fosse um criador, um fundador, Não, assim tem como a esse gente pode. esse conceito de zeitgeist, do espírito do tempo, de onde o mundo está propício para o surgimento de. E realmente teve muita coisa, cara. O slackline, a própria escalada, o skate, realmente várias coisas surgiram ao mesmo tempo. E realmente era uma coisa meio de apropriação da cidade. Você tinha aquela cidade que tava ali e você não sabia pra quê, tá ligado? Eu acho que justamente lutando contra. Deve ter tido um boom da televisão, tá ligado? E dos entretenimentos como o clube, fliperama e o caralho a 4. E de repente a gente tinha aquilo lá, aquele mar de ruas. E que não servia pra porra nenhuma, tá ligado? E o grupo que faz parte do parkour é um grupo de pessoas que não fazem parte de grupo nenhum. Isso é muito importante. A gente não. É diferente de todo e qualquer outro ambiente. A gente não se enquadra. E é o grupo das pessoas que não querem fazer parte de grupo nenhum. Não existe esse desejo. Eu não sei. Você sabe, quando você vê o esquisito, você fala, aquele cara ali é otário, tá ligado? E é esquisito. Então, sobre o Belly, uma coisa que eu digo é que o parkour não começou em Belly nem terminou em Belly. Ele vai tirar seu áudio aí, hein? Não, mas porque às vezes a gente parte, muita gente parte às vezes de uma perspectiva meio fatalista que acaba em Belly, né? Uhum. E essa questão que o Bacon falou da cidade, né? Você vê essa época que começa a surgir essas novas práticas alternativas, pega 90, 80, ela vem logo depois no movimento intelectual e cultural de anticultura, né? Não é muita coincidência, começou na França, né? Teve um movimento muito forte na França, né? A gente vê um outro reflexo disso no planeta, que é esse movimento de contracultura. O que ele quer? Ele quer uma coisa alternativa do que os modelos anteriores, que eram uma sociedade muito pautada na disciplina, na ordem, numa coisa rigorosa, né? E começa a surgir como alternativa uma coisa mais expressiva, uma coisa mais lúdica, né? Uma coisa mais espontânea, que aí pega, por exemplo, essas outras práticas alternativas. Então, vamos no 99, pegando os dois filmes que eu vi vamos pegar 3 filmes de 99 clássicos: o Clube da Luta, o Beleza Americana, e um que eu vi esses dias, também de 99, eu não sabia, que é o Como Enlouquecer Seu Chefe, tá ligado? A gente tem na psicanálise fala que a gente está passando um período da morte da figura paterna da sociedade contemporânea, onde o pai não existe mais uma função para o pai, porque a instituição faz a função, a segurança é a instituição que faz, o alimento, a instituição que faz. Então, tipo, o pai é um tipo sem nenhum sentido objetivo. E eu acho que está diretamente associado. Você fala sobre nós, você fala sobre mim, você fala sobre o boneco do treino. Esse processo adolescente de criação do eu. Yamakase significava também no início o irmão mais velho, né? A figura do irmão mais velho que ensinava o irmão mais novo quando o pai não tava, né? Se pensar bem. Sim, pra caralho. Então o parkour ele tem uma coisa, tipo um rito de passagem, como em qualquer tribo indígena, tá ligado? Como eu me assumir perante a sociedade, porque ninguém me testa, tipo, esse processo de criança para adulto que simplesmente acontece com o passar do tempo, sem nenhum mérito, e com a insegurança. Sabe quando você faz uma arte marcial e você nunca sabe se vai pegar de verdade? Você carrega aquela insegurança e cada faixa que tu ganha é maior ainda a tua insegurança, porque fala, caralho, agora eu tenho a puta responsa, tá ligado? Essa faixa que vai se colorindo cada vez mais, ficando mais graduada, e essa minha insegurança continua ali, porque eu nunca briguei. E o parkour é sobre isso, sobre vidas de pessoas que nunca brigaram, tá ligado? E a gente conseguir arranjar essas brigas cotidianas, em todas e qualquer esquina, sem ter um adversário, que é o bagulho mais foda. Eu acho que o parkour ganhou da luta, né? Justamente por não depender de alguém. A gente tá ali, a gente pode testar. Porra, como é que eu vou saber se minha luta é melhor que a tua? Se o meu treino tá funcionando, tá ligado? A gente vai ter que sair na porrada. Isso é um desgaste muito grande e muito caro. Eu não quero mais gastar dinheiro com isso, com consertar estrago. Então, cara, o parkour é um ambiente de desenvolvimento, de autoconhecimento, que existe um valor ímpar nisso. Porque você pode... O meio pico de parkour,
ele é imutável, tá ligado? Aquela parede vai estar ali naquela distância, não importa que você esteja triste, não importa que você esteja cansado, não importa... Já leram esse texto, né? Não importa que você esteja, não importa o caralho a 4, tá ligado? Você vai ter que lidar com uma circunstância única, absoluta e opressora. E caralho, se você conseguir fazer essa salto, o mérito é só teu, brother. Porque o pico tá parado. Ele não fez absolutamente nada. Ele não ficou mais fácil pra você porque você tá com medo. Ele não ficou mais macio que você pode bater a canela, tá ligado? Você conseguiu. Você passou num teste que você mesmo se impôs, né? Então... Cara, eu gostava muito de quando teve aquele evento. Eu gostei muito quando teve aquele evento em São José que o Ilabaca colou. E ele falou... Às vezes ele fala umas merdas, mas ele falou uma coisa muito legal. E eu lembro que ele criticou muito a atitude de você meio que comemorar um salto que você fez exageradamente, porque parecia que era aleatório, mas eu gostava de como ele falava disso, de você... Cara, você encarou, você treinou pra isso, você vai lá. E você faz, e não adianta você mostrar... Meio que não tem valor você... Você pode mostrar pros outros, você pode compartilhar a sua conquista, mas no final das contas, não importa pra você, tá ligado? Você que foi lá e fez, e você que sabe que foi lá e fez, ninguém mais sabe. Ninguém precisa saber. A gente pode passar a etapa do Ilabaca diretamente pro... Como é que é? O Guerreiro Pacífico lá, que é o livro que ele leu e ficou apaixonado. É. Que é dali que ele tirou tudo. Tudo. Ilabaca Warfarto. Só que foda-se, o Ilabaca faz o quê? Sai de preto, de cima pra baixo e inventou o Kong Gander. Então o argumento dele tem validade. Tem validade. O caralho é 4, chegar cheio de teoria, porra 4, caralho é 4, tu me vem com 4 pés de precisão. Eu não quero isso não, cara. Eu quero fazer esse bagulho do Ilabaca. Pegando essa fala do Bacon, né? Que ele trouxe como ponto de partida dos 2 filmes, o Clube da Luta, Beleza Americana e um negócio do chefe lá, né? Uhum. Eu acho que esses filmes, eles denunciam uma realidade contemporânea que é a seguinte, né? Que ela se radicaliza nos tempos de hoje. Que é a perda, não sei. Perda, isso, obrigado. Por uma referência, né? Porque antigamente tinha as utopias, tinha uma religião, tinha até mesmo um Estado, que já tava meio que dava tudo de bandeira pra gente, né? Já tava tudo certinho, o que a gente tinha que fazer, onde que a gente tinha que fazer, como que a gente tinha que fazer, né? E agora, cabe a nós, né, esse peso, esse fardo, essa grande responsabilidade de nós construirmos nossas próprias referências, nosso próprio chão, nosso próprio piso. Dá sentido, né? Você dá sentido. Exatamente, a gente é responsável por dar sentido à nossa vida, né? E isso tem muitas coisas boas e também tem muitas coisas ruins. Quais são as coisas ruins? Pra gente não achar que isso é uma maravilha, né? Por conta disso, a gente tem muito caso hoje em dia de depressão, de ansiedade, de suicídio, que é um reflexo muito forte desse peso que é ser responsável por dar sentido à sua vida. Muita gente não consegue isso, muita gente tem dificuldade com isso, né? Uhum. E cai caindo nessas coisas. Em um livro muito interessante que eu li o ano passado, no final do ano passado, que é de um autor que eu gosto, é o David Le Breton, né, um sociólogo antropólogo francês contemporâneo que traz o corpo como objeto central de estudo. E o livro é Conduta de Risco. E o que ele coloca que hoje em dia, essas práticas, né, que buscam o risco como um objeto central, né, como um objeto de busca, de fetiche, de desejo, é uma forma que essas pessoas encontraram de dar sentido à vida delas. Por quê? Porque quando a gente, por uma carência, né, que nossa época tem hoje de um sentido, né, a gente tem que confrontar o mundo concretamente, confrontar o mundo fisicamente, né, para que a gente consiga se sentir vivo, se sentir valoroso, né. Então, quando a gente se coloca em risco, e aqueles riscos voluntários, né, que eles têm, que muitas vezes são controlados, a gente planeja, tem um subsídio, né, de uma experiência, ou até mesmo de técnicas, né, é nesse confronto com o mundo que a gente começa a se sentir vivo, ter um valor
né, sentir valoroso. Isso é realmente uma questão, às vezes, muito pessoal. Mas se você pensar bem, ela é bem problemática. Por exemplo, por que se você pegar até num ponto, sei lá, os moleques no tráfico, ou... Você já viu o vídeo daqueles caras que são... Aqueles, tipo, lugares na África que tem umas ditaduras cabulosas, e, tipo, os moleques de 13 anos com uma arma mano, tipo, sem camiseta, em cima de um caminhão, andando atrás com a arma, tipo, colando nas vilas, matando tudo. Tipo assim, você vai falar pra ele, cara, desculpa, essa vida, ela tá um pouco errada, você pode começar semana que vem a trabalhar lá no escritório, tipo, não, mano, ele tá tendo uma experiência muito mais intensa que qualquer uma que a galera Mas tá. Ele não vai abandonar isso. É nesse ponto que o parkour dá uma surtada fodida, cara. Porque nada mais parece importante depois disso, tá ligado? Porra, tipo, você tipo, lá na aula, dando aula pra moleques há muito tempo, você tem moleques de 13 anos com um nível de responsabilidade maior do que qualquer maluco com, sei lá, mestrado ou doutorado. Porque não é responsabilidade sobre pagar o IPVA. Se ele soltar a mão do brother dele, isso é real, isso não é quantitativo, isso não é relativo, não. Um corpo se estatelando em andares é o maior significado de realidade que posso te dar. E aí, a partir daí, moleque, a gente tá botando muito merda aqui, só foda, que é tudo relativo. E é tudo conceito. É absolutamente tudo conceito. Então, o risco, ele torna tudo muito real. O risco faz a coisa ser real. Por isso que o risco é muito importante. É o que diferencia você andar de montanha-russa pra fazer parkour. Também porque o risco já tá intrínseco nele. Eu acho que se a gente... Desculpa, mas só apontando, quando eu falei lá atrás que uma coisa importante era a circunstância e o deslocamento no parkour, eu acho que o risco, ele tá intrinsecamente ligado também, e ele não precisa ser o prédio de 15 metros, né? Porque cada um vai ter uma situação de risco, e contanto que você esteja enfrentando ela, e às vezes enfrentar não é fazer também, é ver que não dá. Eu acho que esse é o ponto que também é crucial, né? Quando você enfrenta, pelo menos, pô, você tá fazendo. Você pode não conseguir naquele dia, mas você tá fazendo. O exercício tá ali, tá ligado? Pelo menos olhar, né, pro abismo. Porque essa geração realmente, se pensar, tipo, tem pouco tempo que os seres humanos começaram a estar vivos e porque querem e não porque conseguem. A gente foi desenvolvido, tipo, biologicamente para conseguir estar vivo. E agora isso não significa absolutamente nada. É só sobre a gente querer estar vivo. A gente pode se perguntar sobre, né? E é foda, porque, cara, o desejo pelo risco a gente busca mesmo de maneiras passivas. Porque a gente fala, porra, pensa quantas pessoas conhecem morreram de parkour, agora pensa quantas pessoas conhecem morreram de hipertensão, de ataque cardíaco, de infarto, caralho, é 4. Cara, você já viu um gráfico que mostra do que... Foi uma pesquisa que fizeram, assim, do que as pessoas acham que as pessoas mais morrem no mundo e a realidade do que as pessoas mais morrem no mundo? É tudo suicídio passivo, né? Tipo, as pessoas respondem assim, acho que as pessoas morrem de assassinato, morrem de câncer, morrem de não sei o que. Aí vai ver, tipo, hipertensão, estresse, tipo, suicídio, tem várias coisas que estão mais alto na lista e ninguém acha, ninguém quer acreditar. Todo mundo morrendo de tentar estar vivo. Exatamente. E, na verdade, de fazer esforço para não estar vivo, né? A gente pode falar de um monte de gente que vai falar, eu nunca faria esse negócio que vocês fazem, esse parkour é muito louco. Aí o cara faz isso e acende um cigarrão. Tipo, ele não percebeu a conexão. Ele tá fazendo parkour até de um jeito mais extremo, ele tá tentando se matar mais claramente do que a gente. Ele tá lidando com a certeza da morte ali. Ele ainda tem chance de acertar. Eu posso comentar alguns pontos que você e o Bacon falaram. A questão, por exemplo, do risco, né? O Bacon enfatiza bastante essa questão do risco relacionado à altura, à distância, né? Que talvez tragam mais forte esse sentimento por conta da presença de uma ameaça, né? Ou um dano à integridade física. Mas também a gente pode pensar no risco, né? Um risco talvez mais simbólico, né? É o do diferente, né? É um tipo de risco, talvez, que eu trabalho mais hoje em dia no meu parkour. Meu parkour hoje não tem nada a ver com coisas altas, com coisas longes. Tem muito mais a ver com explorar as possibilidades, com as diversidades de movimentação e do pico, né? E muitas vezes eu me deparo com o pico de caralho, o que eu vou fazer hoje? O que dá pra fazer aqui que eu não percebi ainda? E esse processo de me voltar pro desconhecido, me voltar pro vazio, né?
eu me deparo com essa angústia, essa ansiedade, esse desespero de caralho, eu não sei, eu não tô conseguindo perceber, né? E eu acho que a gente acaba deixando, a gente foge, a gente evita esse parkour, né? Justamente para evitar esse sentimento, né? Cara, eu tenho uma coisa que, assim, eu adoro ser ruim. Eu amo que eu fui muito ruim por muito tempo e eu ainda me considero ruim sempre. Então, às vezes, pra mim, um treino que tem valor, ele pode ser um treino tão estúpido se for alguém bom olhando, bom, né, entre aspas, porque às vezes é um movimento muito besta que tá me dando medo, que tá me dando receio, e o fato de eu fazer ele já faz com que aquele treino tenha, tipo, um puta valor pra mim. Puta, E mas ele nem precisa, né, ser alguma coisa grande, mas não interessa, pra mim foi muito grande. E isso me deixou muito afiado em conseguir quase sempre ir e fazer alguma coisa e conseguir despertar. Eu acho que isso que você falou, Sagu, é muito interessante, porque acho que a gente tá chegando no ponto do parkour hoje em dia em que a gente conseguiu simplificar o conceito, que é o David Berry pulando no Main Power Gap, e aplicar ele sem precisar estar no Main Power Gap, que são esses desafios cognitivos menores e coisas esquisitas, mas que às vezes tem um risco, você pode até se machucar na real, mas só o fato de que você não sabe fazer aquilo e não sabe como você vai chegar em fazer aquilo já é o processo. E aí não necessariamente você precisa ir lá no Manpower e subir e pular de 6 metros, mas você tá, tipo, mexendo com esse mesmo feeling, né? Sabe, mesmo que seja o mesmo pico que você vai todo dia, todas as vezes, sabe? Tentar sair daquilo, nossa, precisão, nossa passada, nossa Kong, nossa Cat, sabe? Tentar enxergar alguma coisa diferente, fugir disso. Isso já é sair de uma zona de conforto, sair de uma segurança e se lançar por porra, eu não sei. E talvez saia um monte de bosta aqui, mas se eu olhar para esse monte de bosta com valor, como isso também é movimento, eu acho que a gente tira uma aprendizagem muito rica. Eu acho que a gente tem uma... Pode falar, Bacon. Não, esse exercício é maravilhoso. É o que eu faço quando tão quebrado, quando eu vou andar, colar no pico e ficar sentado pensando assim, o que eu não enxerguei nesse lugar ainda? Tem fucking anos que eu venho aqui todo dia. Mas tem alguma coisa aqui que eu não enxerguei. E cara, sempre se acha, tá ligado? E esse processo... É impossível zerar um pico. É impossível zerar o pico, cara. Porque exatamente o parkour se modifica... o rio. Nunca se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Nunca se toma no mesmo pico, galera. Nunca se treina 2 vezes no pico. É sempre diferente. Porque o pico muda e você também. Eu falei pro Ian uma vez, eu tive que bancar depois, mas não tem segundo treino, né? Toda vez é um primeiro treino. Se não tá sendo, você tá fazendo crossfit, você tá fazendo academia, você tá fazendo calistenia, sei lá. É legal também fazer essas coisas, não tem problema. Mas perde o ponto, né, da coisa. Cada movimento cada movimento é um movimento. Cada precisão é uma precisão. Mesmo que seja no instante seguinte, no mesmo lugar, do mesmo jeito, vai sair totalmente diferente. Eu enxergo isso nesse sentido que nem quando eu falei lá no início de que será que tem mais valor, né? A gente repetir 1000 vezes a mesma precisão ou a gente repetir 1000 precisões diferentes? Eu acredito que quando você faz... Teve uma vez, a gente tava fazendo uma viagem de parkour e um dos caras que tava na viagem, ele treinava de um jeito um pouco... sei lá, vou dizer errado, mas, né, vocês vão entender. Mas basicamente a gente tava horas no carro e a gente chegou num pico que era o Aterro, no Rio de Janeiro. Cara, a gente saiu do carro, eu lembro que tava o Gustavo de Salvador, uma galera, a gente saiu do carro que nem animal, a gente olhou e começou a subir, e mano, porra, é o Le Parquinho, tá ligado? Um dos picos mais fodas do Brasil. E esse mano, ele ficou parado, olhando pra gente, e depois ele veio conversar comigo, super frustrado, ele falou, cara, como que vocês conseguem, sei lá, chegar no pico, vocês nem conhecem nada, e já ir fazendo? E eu tipo, pô, como assim, cara? É isso que tem que fazer. E aí essa mesma pessoa me perguntou uma vez, falou, cara, mas você tá muito bom em algumas precisões, como que você faz? O que você faz? Aí eu falei, cara, eu acho que eu faço muita precisão diferente, eu não fico fazendo a mesma 1000 vezes, mas eu faço tantas, com tantas variantes e coisas que vão acontecendo, às vezes é num galho, às vezes é torto, às vezes é num ângulo esquisito, às vezes o pé sai diferente, e tudo isso me deu um repertório pra hoje o meu cérebro automaticamente conseguir deduzir o feeling de várias precisões, e aí fica mais fácil engajar. Não tá, essa eu vou ter que usar aquela memória de energia, essa eu vou ter que usar aquela.
E isso ficou mais fácil. Então, assim, eu acredito que é mais válido você treinar 1000 precisões diferentes do que você treinar 1000 da mesma precisão. Os stories são isso, né, cara? Os stories são isso. Mas aí, eu tomei uma surra do Ricardo Farias no último treino com ele, cara. Que eu falei pra ele que eu ia treinar repetição, cara. Que ele falou como é que ele tava treinando pra ficar assim. Eu não sei se... Vai ver, ele tem um valor. Tem um valor no sentido... O Sagui levantou esses dias uma questão. A gente nem teve tempo de falar sobre, mas ele tinha falado o quanto a gente treina... O que é a diferença, né, entre o treinar parkour e treinar para o parkour. E aí eu acho que a gente tá aprendendo a fazer essas coisas cada vez melhor. Tipo... Eu acho que o Ricardo, por exemplo, é um ótimo exemplo de alguém que consegue treinar muito bem para o parkour. Tipo, ele consegue deixar o corpo dele, mano, afiadíssimo pra fazer o que ele quer fazer. Ricardo Farias e Mateuzinho, eles treinam... O Mateuzinho treina aterro e o Ricardo Farias treina parkour park, tá ligado? Não, é porque não sinto neles esse desejo por descoberta, tá ligado? Tipo, eles são atletas absurdos e quase sobrenaturais, cara. Não sei como eles fazem, os dois especificamente. Mas, cara, eu conheço mais os picos em volta da casa do Matheus do que ele. Bem mais, assim. Porque isso não afeta ele, ele tá tranquilão. Tranquilo, vai no aterro, estoura o aterro, estupra o aterro, mas e sai satisfeitão, assim. O Farias também, tipo, dá pra ver que, tipo, não tem aquela gana de descoberta, assim, tipo, pra caralho. Tanto que eu falei, cara, Farias, eu sei pra que tu viaja, moleque. Bota aí, ó, um tic-tac cat, um Kong preto, um fundo verde, e vai mudando, tá ligado? Cara, porra, eu acho que isso mostra pra gente o quanto, na verdade, a gente tá só desenvolvendo vários jogos diferentes que são da mesma coisa. E, tipo, no caso, talvez o Matheus e o Farias, eles são pessoas que eles já sacaram o jogo deles e estão se divertindo pra caralho, então, tipo, pois é, tendo resultados tão bons. Eles têm o jogo do Bacon, se pensa bem, sei lá, eu que conheço ele há muito tempo, eu sei que é justamente o se manter fresco e saber que tá vendo todas as possibilidades. Então, tipo assim, ele vai mudar a todo tempo, ele vai entender o que tá mudando a todo tempo, vai ver coisas diferentes a todo tempo, e é esse jogo, sabe? Tipo, quanto antes você sabe o seu jogo, melhor você aprende a jogar ele, e ele não vai ser o jogo do David Belli, não vai ser o jogo dos Storer também. O Storer tem toda uma história, né, pra surgir. E todo mundo tem. Você tem que sacar a sua vertente dessa história e aplicar o jogo nesse sentido, mas sempre deixando claro algumas regras que talvez fossem a definição de parkour, que a gente ainda não chegou em nenhuma. Eu sabia que a gente não ia chegar em nenhuma. A gente chegou em várias, né? Sabendo que ao longo da nossa trajetória a gente pode mudar de jogo também, né? Exato, isso é muito importante e que na verdade vai mudar naturalmente. Eu tinha um jogo de treino até o momento que eu percebi qual ele era e ele foi se moldando, mas não necessariamente, enfim, ele é uma coisa durante todo esse tempo, né, mas ele mudou muito. Eu demorei pra me aceitar na evolução e aceitar a evolução, e quando eu comecei a ver ela, isso começou a acontecer muito. Não sei se é uma coisa muito natural, assim, ou que essa mudança acaba acontecendo em todos. Eu conheço algumas pessoas, lá de São José também, que me relatam a seguinte questão. Nossa, chegou um ponto que eu comecei a me desanimar com o parkour, já não via mais sentido estar fazendo, sabe? Hoje eu nem treino tanto e tal. Aí quando eu fui perguntar, né, saber o que estava acontecendo, a ideia que eles tinham de parkour é aquele parkour, sabe? Nossa, tem que correr, nossa, tem que fazer passada, nossa, tem que fazer gap, sabe? Tem que ser objetivo, tem que ser, entre aspas, útil para aquele lugar, porque não faz sentido eu ficar fazendo conguinzinho no chão. Dentro desse parkour, vamos dizer assim, mais pragmático, mais objetivo, né? Que eu percebo que dentro da nossa comunidade é uma noção, principalmente no passado, que era muito forte, né? E que marcou muitas práticas de muitas pessoas, e que marcou, né, o parkour desses meus colegas, dos meus colegas. Não, foi coisa de 2, 3 anos atrás, né? E conversando com eles, questionando eles, né, a trajetória que eles estavam na vida deles era se voltar para práticas mais artísticas, né? Um estava para dança contemporânea e outro estava indo para música, né? E entrou um choque, né? Uma crise de identidade, por quê?
parkour, que era uma coisa muito importante para eles, era aquela coisa rígida, objetiva, pragmática, né? E o polo oposto, né, da identidade deles, tava aquela coisa mais expressiva, mais espontânea, mais exploratória, mais criativa, né? E tava havendo conflito, né? E fala, mano, eu parkour, não é isso que eu quero pro parkour. Né? Eu não quero mais fazer parkour porque não me encaixa mais. Mas veja que porque parkour pra eles era aquilo. A definição deles não tava ajudando Cara, eles a continuarem a fazer, né? Mas porra, brother, aqui no Oráculo de Delfos, Rio de Janeiro, tem escrito na entrada assim, ó: o teu parkour é problema teu. A questão ali não é o conceito deles de parkour, mas se atrelar ao conceito de tem. Tem o caralho, brother. Tem porra nenhuma. Tu faz o que tu quiser, brother. Só tu sabe se tá bom, cara. Porra, ele deve estar te pedindo permissão pra fazer parkour. Pode fazer o que ele quiser, cara. Tá, Sabe que segue a vida aí, caralho. Eu acho que falta, vamos dizer, ó, uma coisa essencial. Se o cara, né, meio, né, se a pessoa não foi treinar sozinha, e nesse treino sozinho ela não conseguiu fazer a parada, não rolou ainda. Pode ser que seja perto, mas pra rolar, você vai ter que conseguir fazer rolar sozinho. Porque se você não conseguir se diferenciar do delírio do grupo, né, da comunidade e do encontro e do parceiro de treino, não vai ser viável continuar. E às vezes pode ser essa coisa da definição, por exemplo. Se você não conseguir se desviar disso e entender você sozinho ali, não vai ser sustentável. Provavelmente uma hora vai acabar por falta de várias coisas. Porque é muito engraçado. Eu tive muitas fases na vida em que eu tava treinando muito pouco, fazendo muitas coisas, mas eu nunca considerei que eu fui uma pessoa que parou e voltou. Eu acho isso até esquisito. Porque nunca parou. Aí eu fui ler o livro do Dan Millman, que o Ilabaca já falou, e o Dan Millman da vida. Cara, treino mental existe. E aí eu percebi que, enquanto eu não treinava, eu andava de ônibus olhando pra rua e eu via movimentos, eu via picos, eu via coisas acontecendo. E eu entendi, eu não parei de treinar nesse tempo. Eu continuava vendo vídeos e suando a mão quando você vê a coisa acontecendo no vídeo. Então, tipo, eu ainda tô fazendo também, porque o mental existe, tá ligado? E ele é tão parte quanto você vai alimentando isso sempre. Na hora que você volta pro pico, esse vai ser a maior provação da quarentena, né? Quem que vai realmente conseguir voltar a treinar depois disso? Eu quero ver isso aí. Então, talvez uma dificuldade que muitas pessoas têm de treinar parkour agora, né? Tem várias questões mesmo de logística dentro de casa, ter outras pessoas, tudo mais. Mas é que se o parkour é muito pautado, né? Se a definição que as pessoas usam na prática delas é muito pautado e tem que fazer coisa longe, tem que fazer coisa alta, tem que subir muro, tem que pular de lugar, sabe? Tem que fazer cat, Kong numa mureta, e dentro de casa muitas vezes vai ter chão, ela vai ter dificuldade de desenvolver o parkour nesse ambiente. Um parkour caseiro. Como que é um parkour caseiro? Como que é um parkour no chão reto? Né? Pode falar, desculpa, mano. Não, pode falar, terminei. Eu tenho um ponto que eu tinha esquecido, na verdade, e ele é onde eu acho que a gente consegue amarrar um pouco essas coisas, e eu fiz um workshop ano passado, em Campinas. Eu até tava conversando com o Sagu essa semana, e só pra falar que, assim, eu divido as habilidades lá de um jeito, mas tem 2 pontos que é o dentro e fora. E o que eu quero dizer com dentro e fora é... A gente usou a palavra jogo aqui, eu vou usar de novo. É tipo o seu jogo e o jogo do mundo. Quando o Sagui fala tem o parkour com P maiúsculo e o parkour com P minúsculo, eu acho que a gente, como praticante, tem 2 coisas que acontecem o tempo todo e eu acho isso muito legal, que é... Ou a gente geralmente vai tomar 2 ações, né? 2 opções de ação. Ou a gente vai fazer algo que vai ser uma forma de alimentar essa coisa que já existe, essa comunidade. Então, no momento que você vai num pico e você enxerga um Monkey Precisão e você treina e faz o Monkey Precisão, você está contribuindo para que a comunidade fique mais forte, que Monkey Precisão continue sendo uma coisa. E isso não é ruim. É incrível, na verdade. Ou você também tem a opção de seguir uma linha de não, eu não vou fazer Monkey Precisão, que outras opções eu tenho aqui? E aí, de novo, você também está contribuindo para o crescimento da comunidade, mas na verdade para, vamos dizer assim, a expansão, né? Você vai pôr mais variáveis, você vai trazer mais coisas para o jogo, e eu acho que as pessoas têm que ver a todo momento esses 2 poderes.
não tá errado você pegar um set de movimentos ali, mano, precisão, vou treinar subida de muro, vou treinar monkey e vou treinar isso. Não tá errado, você vai estar alimentando a comunidade e isso é lindo. Ao mesmo tempo que se você vai sair do meio do mato, Eric Rubin da vida, e vai treinar um negócio que você não vai nem conseguir dar nome, é tão bom quanto, porque você vai estar, tipo, abrindo mais possibilidades e talvez no futuro seja mais fácil essa pessoa ser quem criou o Monkey Gainer. Por exemplo, o Ilabaca da vida, que sempre falou que treinou coisas que não era parkour antes de ser parkour. E ele é tão bom mesmo na vida que eu acredito. O Monkey Gainer virou do parkour porque ele foi feito por um praticante de parkour. É. E aí a gente ganhou, né? A comunidade ganhou o Monkey Gainer. A ginástica não pode pegar. Eu acho que tem na ginástica, sim. Tem na ginástica o Monkey Gainer. Mas não tem no concreto. Eu sei, mas essa é a diferença, é a vagabunda do risco. Cara, o conceito de commitment, de commit tua mãe. O conceito de commit tua mãe. É o melhor conceito. É maravilhoso. É maravilhoso. O commit tua mãe é uma coisa muito importante no parkour. Eu acho que. Comprometimento, pra quem não entendeu. Cara, comprometimento é uma palavra que não supre. Mas é tipo. Grava aí. É tipo quando você manda assim, ó. Grava aí. Tá ligado? Vou mandar, brother. Vou mandar, grava aí. É uma atitude de commit tua mãe. E cara, você tendo a barra de commit tua mãe alta pra caralho, tipo, tem vários treinos que dão pra chegar nisso. O que aconteceu aqui esses dias, que eu tô só treinando na rua, né? Porque eu sou o diferentão, né? Eu a vida inteira treinando em casa, todos os dias, vídeo treinando em casa, aí só porque agora não pode, eu não consigo, eu só treino na rua. E aí o que aconteceu? Que os meus mortais básicos estavam muito instáveis. Aí eu fiz um treino esses dias agora com o Link, foi só, vamos fazer todos os mortais básicos direto, vamos fazer só todos os básicos. Porque tava muito instável, elas estavam desafinadas, tá ligado? Então, tipo, tem diversos treinos. Pô, a aula que eu dou de parkour é num ginásio que é um ginásio minúsculo, não sei nem qual o tamanho dele, são 20 metros quadrados. Acho que nem isso, né? Sei lá, mas ele é por aí, 15, 20. Tipo, minúsculo. E, porra, forma os atletas que são os piroca da galáxia, louco da vida, tá ligado? Mas é porque existe um treino existe o que guia o corpo desses moleques, assim como o meu, tá ligado? É um fundamento e um psicológico que permite eles fazerem aquilo, tá ligado? O parkour transcende muito o desenvolvimento de atleta, o desenvolvimento físico, por essa questão, tá ligado? Você tem que ter um corpo capaz de sustentar as ideias que você cria, tá ligado? Agora, criar essas ideias é um treino mental, realmente, tipo, pode ser mantido e sustentado por muito tempo em qualquer lugar. Mas tem que ter a porra do commit também. Sabe que eu li o livro do Max Henry? Ele fez um livro que chama Parkour Roadmap, que é tipo uma... Ele pontua muitas coisas. Só que pra mim, assim, tem muita enrolação. Tipo, a parte que ele explica os vaults é bem desnecessária, mas tem duas partes incríveis. A primeira parte é que ele resume a história e fala muito bem sobre, porque ele também usa a parte do YouTube e a parte que aconteceu ali no online de uma forma muito maneira. E aí é a porra do livro inteiro, você passa toda a parte chata dele falando que vault tem um jeitinho certo de fazer, até ele chegar na parte do commitment. E aí é onde o livro vale a pena, porque é literalmente a parte que ele fala ele usa muito o exemplo do Dylan Baker, tá ligado? Que o Dylan Baker era um porra louca que um belo dia, assim, bem superficialmente mesmo, por like, foi lá, queria tentar fazer aquele Monkey Cat lá no lugar, Monkey Pre, né? E aí, tipo, mano, a mão dele escapou, ele segurou na unha, ninguém sabe como que ele viveu naquilo, ele ficou completamente traumatizado, mas deu um ano depois ele voltou lá e fez o movie. E a partir dali ele virou simplesmente o cara mais frio que existe, psicopata, serial killer da porra, que ele faz tudo que é absolutamente... era num prédio, era literalmente num prédio. Tipo, ele faz tudo que é absolutamente alto e difícil e complexo, com a cara de quem tá, tipo assim, comendo um pão com manteiga e não ligando pra nada na vida. Tipo, isso é muito louco, porque ele começou a ter... Ele entendeu esse lance do commitment, ele fala muito sobre isso, né? E é bem louco isso. Acho que é quando você começa a entender. Talvez o commitment, para as pessoas talvez entenderem, não é o comprometimento com o movimento mais difícil do mundo, e sim com o seu pior movimento, seu maior medo, seu maior
problema, tá ligado? Cara, um ótimo exemplo de parkour, cara, é o Dragon Ball Z, ou Dragon Ball Z, eu acho melhor. Não, Dragon Ball no geral, foda-se. Por quê? O Goku é um parkoeiro, cara, porque ele só quer treinar. Ele derrota os vilões e deixa eles viverem, mesmo eles botando a Terra em risco. Ele não é um herói, cara, ele é quase o vilão da série, brother. Ele podia ter evitado muito problema. Ele deixa os Saiyajin virem, ele faz o caralho a 4, porque ele quer treinar. E o principal, e aí a diferença do Goku pro Vegeta que é muito boa, porque qual é do Goku? O Goku treina o dia inteiro porque ele gosta de treinar. O Vegeta quer ser igual ao Goku, então ele, manda fazer cápsula de caralho a 4, faz a porra tudo que ele quer ser igual ao Goku. Ele não gosta de treinar. O Goku só gosta de treinar. Fala assim, Goku, tu quer ser o deus da Terra? Não, eu quero treinar. Tu gosta mais de batata de treinar? Gosto mais de batata de treinar. Não, eu gosto mais de treinar. E essa relação, cara, com o parkour que a gente tem é muito foda, porque não busca um patamar, tá ligado? É simplesmente eu não quero parar de treinar, e não importa as circunstâncias. E no final das contas, o Goku é o vilão do Dragon Ball, inclusive. Se não tivesse o Goku, a Terra tava salva. Turning point esse aí, mas muito boa observação. Concordo. Vamos puxando pra encerrar em breve, né? Porque a gente já tá aqui há um tempo. Sagui, continue mais pontos aí, que eu acho que você deve ter alguma coisa pra falar, não tem? O negócio é longo aqui, mas pra encerrar, deixa eu escolher uma coisa. Porque assim, eu não acho que a gente... Eu acho que este era o maior objetivo desse podcast, que assim, não era... A gente não vai sair daqui com a definição de parkour escrita, porque a gente sabe que ela nunca nem vai existir. Acho que o Bacon tem uma colocação muito boa sobre o parkour acontecer no gerúndio, né? A gente, tipo, vai fazendo e vai acontecendo, e ele só existe enquanto a gente for fazendo ele. No gerúndio não terônimo, só pra... Da piada das antigas, galera, ninguém vai entender. Pesada. O parkour, inclusive, não sobrevive a um ano de quarentena, né? Tipo assim... Não, ele vai ter que se modificar total e completamente. Se viver a quarentena se torna o teu parkour, tá rolando um parkour durante isso, tá ligado? Cara, pro parkoeiro, moleque, porque, brother, coisas que quebram o parkoeiro, videogame e droga, porque são dois ambientes onde você acha que tá acontecendo alguma coisa e não tá acontecendo merda nenhuma. Se tu só tá se especializando em dobrar a camisa mais rápido que tu pode, tu já tá treinando, tá ligado? Agora, merda na porra do LoL, não tá acontecendo nada, cara. É só ilusão de crescimento, tá ligado? Tu tá aprendendo a merda da língua, tocar um instrumento, fazer origami, tanto faz. Isso é treino, porque tem a ver com a conexão direta entre mente e corpo, tá ligado? Agora, moleque, se você trava o teu corpo e deixa só a mente fazer alguma coisa, não tá acontecendo merda nenhuma. O parkour, brother, é a única versão do sexo que não tem sexo, cara. Porque é exatamente a conexão entre mente e corpo, onde é igual dominância. Não tem a coisa de, vou botar minha mão no peito dela. Não, caralho, brother. Eu tô dançando ao som dos hormônios, dos cheiros, dos gostos e de todas essas vibrações que estão acontecendo. E o parkour acontece louco, da mesma maneira. E, brother, uma coisa que, tem que falar, o parkour, ele não é maniqueísta, não tem bom e mal no parkour. Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Ele não tem nenhum comprometimento em ser positivo para a sociedade, positivo pro caralho a 4. Não, o parkour ele simplesmente é desprovido de total e completa adjetivos que possam ser colocados nele. É sobre ser bicho. Muito bom ponto. Assim, do jeito que o Bacon fala, é como se o parkour fosse uma entidade, né? Coisa separada da gente, né? Descolada da gente, né, que tá ali pronto e tudo mais, a gente faz o que quiser com ele, o que não quiser, né? Mas aí a gente perde um ponto crítico, que o parkour é a comunidade. O parkour é o que os praticantes fazem dele. O parkour é o que nós, né, fazemos dele, e não o contrário. Aí surge um ponto crítico, porque nós somos produtores do parkour. Nós estamos construindo a história do parkour aqui. Né? Como disse, o parkour não terminou em Belém. E nesse sentido que o parkour é uma produção nossa, da comunidade, dos praticantes, das relações que a gente estabelece um com o outro, né? Os significados que a gente faz disso, as práticas que a gente desenvolve dentro disso, surge um ponto que é um ponto ético, que é a nossa responsabilidade enquanto praticante na produção dessa realidade, né? Porque que tipo de parkour é esse que a gente está produzindo? Né? Que praticante, que realidade é essa que a gente está produzindo, o parkour, que vai estar contribuindo na formação
dos futuros praticantes. Eu acho que isso é muito importante, Sagui. Se você pensar bem, a gente, por existir tanto uma tentativa de manipulação do que era o parkour há muito tempo, a gente tentar dominar, falar que mortal não é parkour e não sei o que aconteceu 10 anos depois, sai de pré na barra. Tipo, a gente tentou não fazer isso acontecer e de repente mortal e parkour estão na mesma frase. E tanto faz a gente querer, né, definir, vai ter uns moleques treinando, eles vão fazer o que eles querem fazer com, tipo, que eles têm mais vontade de fazer, eles vão ser melhores nisso, e isso vai se tornar, né? Eu acho que... Não, o parkour está sujeito a uma seleção natural, igualzinha à seleção natural de vida, realmente. Você tem variedades e possibilidades e um fator de opressão, tá ligado? Dentro disso são selecionados os melhores se adaptam, e o parkour vai seguir essa linha. A gente pode tentar controlar ela, mas não tem controle, cara. Não tem controle. Eu acho que o parkour é uma coisa que a gente não possui. A gente é como se fosse uma vela. O parkour é o fogo, tá ligado? Tem fogo na gente, mas a gente não é dono dele. Ele tá ali durante aquele momento. E, cara, eu acho que o parkour não é a comunidade. O parkour é o praticante. É o que o praticante faz do parkour e não que o parkour faz do praticante. Porque só quem sabe do seu parkour é você mesmo, cara. O resto, tudo pode ser mentira. Eu posso falar que o salto foi difícil, eu posso falar que isso aqui foi complicado, eu posso falar que é a primeira vez que eu fiz isso, e não ser. Porque só quem sabe do parkour sou eu mesmo. Ele é uma experiência estritamente sensorial, introspectiva e inefável. Eu acho engraçado essa visão, porque ela é, se você pensar bem, as duas visões, elas... Quando a gente fala o parkour ele é o praticante, automaticamente a comunidade vira os praticantes. Então, não é uma comunidade no sentido da comunidade em geral, como a gente tenta ditar ela, e sim que, tipo, ele vai continuar sendo o resultado de ter esses praticantes em todos os lugares fazendo alguma coisa. Ele, tipo assim, ele já automaticamente vai ser o resultado disso. Eu acho que uma forma... Tem duas coisas no ponto do Sagui que eu acho legal. Uma coisa é que realmente é importante a gente ter consciência, né, nesse questionamento. Tipo, para onde as nossas ações vão levar a coisa, ou podem levar. E eu acho que o outro ponto é que, independente da gente refletir ou não sobre elas, e a gente saber ou não para onde tá indo, vai para algum lugar. E aí acho que é a parte do Bacon de estar aberto a, sei lá, o que vai acontecer, só ir acontecendo junto com a coisa. Então é a mesma coisa acontecendo em dois níveis, né? O Van vai falar. Pode falar você, Sagui. Aí o Van fala depois. Ah, tá. Então, não tô dizendo que o parkour não é individual também, né? Tem a questão, essa questão mais própria, mais singular, da experiência pessoal, né? O parkour é individual e é coletivo, né? Por quê? A gente fala, não, parkour é uma prática individual, porque a pessoa vai lá e pode treinar sozinha, né? A pessoa poder treinar sozinha não faz com que a prática não seja coletiva. Por quê? Porque treinar sozinho, a prática individual, às vezes a gente entende que é toda prática que para a realização da tarefa só basta a pessoa, né? O que eu quero dizer com parkour ser uma coisa coletiva é que para aquela pessoa estar lá treinando, né, tem toda uma história, um monte de pessoas por trás que fizeram com que aquilo seja possível, né? Eu estou falando da construção, né? Então, para você estar fazendo, tá lá no Rio de Janeiro treinando parkour, é porque de alguma forma o parkour chegou aí, por alguém, por algum grupo, né? Se hoje a gente tem fazendo Kong Gainer, é porque um cara foi lá e começou a fazer Kong Gainer, né? Se a gente está fazendo parkour hoje, é porque um grupo lá na França começou esse movimento. Porque se a gente estivesse no século XIX, século XVIII, a gente não teria parkour. Então, a gente podia estar fazendo Kung Fu, que é basicamente a mesma definição. Em vez de percurso, é trabalho árduo, mas são duas sobre especificação. A gente faria parkour mesmo se não existisse parkour, cara. Essa busca existiu em todos os momentos. Aqui no Rio, os principais pilares é a solidão, é o grupo de pessoas que não pertencem a grupo nenhum. Mesmo em grupo, estamos sempre sozinhos. Esses são lemas que a gente carrega, porque o desenvolvimento pessoal é muito importante. E o que acontece é que cada salto, quem erra, é só a pessoa. Não importa que eu fale, pô, não, vai lá, faz, eu tô contigo, eu tô filmando, eu tô te apoiando. Mas a gente vai cair, quem vai se fuder vai ser você sozinho, tá ligado? E ao mesmo tempo, quem acerta é você sozinho. E, pô, a gente faria parkour não importa o que acontecesse, cara. Tá na gente. O nome que a gente deu pra ele é só uma questão do tempo que a gente vive, mas isso estaria acontecendo de qualquer maneira. A bola é sua, Van. Puta.
Salve, salve, ouvintes do Bandcast. Pô, velho, achei muito da hora tudo que eu escutei aqui hoje, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, pra definir essa parada aí. Esses conflitos de ideias, né? De pensamentos, é o que vai levar a gente pra esse resultado aí, né? Então, vamos continuar aí com esses projetos, essas discussões, para ver onde que a gente chega, né? Porque, na minha visão, assim, de um modo geral, o parkour é uma movimentação, é um tipo de movimentação corporal, né? Então, a gente tem que definir isso aí de um jeito que vai abraçar as ideias de todo mundo, porque, não de todo mundo, mas pelo menos da maioria já tá bom, né? Da maioria. Eu acho... Na moral, Van, vai tomar no cu. Tu não tava no chat, tu voltou agora. Tu voltou pro início do podcast, cara. Vai tomar no cu. O parkour é isso aí, de movimentação. Puta que pariu, cara. 2 horas de papo com essa, na moral. Sai daqui. Cara, eu acho que assim, a gente... Eu tava comendo ali, eu voltei por uma questão bem prática, eu acho que eu sempre uso um exemplo, tipo, de pegar uns skatistas, né? No parkour, a gente tem uma atitude que eu entendo por que ela existiu, porque, né, a gente era uma comunidade muito pequena, um bagulho meio desconhecido, então todo mundo era muito legal, muito permissivo. Se você chegar no meio de uma pista de skate, com o seu skatinho novinho, botar ele lá, sei lá, de ponta cabeça, começar a bater a cabeça nele e falar que você tá fazendo a sua expressão de skate, os caras vão te dar skateada e mandar você embora. E eu acho que a gente fazia diferente. Se a gente tem alguém que chega e fala, não, mas eu tô fazendo o meu parkour, a gente, que lindo, que bom que você tá fazendo esse parkour seu, vem aqui e fica fazendo isso no canto. E isso não ajudou muito, né, em alguns sentidos. Por isso que eu acho que é bom quando a gente consegue definir, não o que fazer, mas, acho que nem o Sagui falou lá no começo, o que não é de jeito nenhum, sabe? O que não é. E eu acho que uma coisa que talvez eu consigo ver uma convergência entre o que o Sagui fala, o que o Bacon fala e tal, é que se o praticante tá ali sozinho e fazendo acontecer, ele consegue fazer acontecer para ele o parkour ali, né? Seja lá qual for o desafio que ele se impôs, ou a definição que ele tem de movimento, e tanto faz, né? O repertório que ele tem também, tanto faz. Se ele tá ali fazendo, ele alimenta ao mesmo tempo essas duas coisas. Ele alimenta a noção de que tipo, sabe quando a gente pensa, cara, tem que ser muito louco pra ver o Main Power Gap, parar lá e falar, aí galera, eu acho que dá pra pular até ali. Tipo, eles foram muito malucos nisso, mas depois que alguém pulou pra lá, tipo, é uma possibilidade. Então, parte de uma atitude individualista, tipo, porque é só um cara querendo se sentir mais forte ali, e ao mesmo tempo carrega tanta coisa junto, né? Acho que por isso que os saldos acabam ficando tão pesados, né? Usando esse exemplo. Tipo, porque eles carregam a comunidade junto. Então acho que são ações em duas direções sempre. Quando a gente faz um bandcast que seja, ou a gente faz um vídeo, a gente alimenta um lado, a gente alimenta uma visão, a gente alimenta formas das pessoas verem. Mas quando a gente fecha tudo isso e sai pra treinar, a gente alimenta o outro. E o fato de que isso existe é que mantém a coisa viva. Se qualquer um desses lados parar, se alguém ficar no mato pulando sozinho, ninguém nunca vai saber e isso não vai ter valor pros outros. Porque já existe, já tem gente fazendo tipos de parkour a vida inteira antes do David Belly pensar em nascer. Mas depois do momento que a gente sabe o que é, né, e começou a fazer, aí a gente parte dessa construção coletiva, né, que aí acho que é o que o Sagui fala muito, e eu acho que essa construção coletiva é importante ser realmente consciente, né, em muitos pontos, que nem eu falei antes lá, é tão importante, sei lá, ser o praticante refletindo sobre qual é a definição de parkour, quanto ser o praticante no meio do mato cagando pro qual é o vídeo que saiu hoje e simplesmente saindo pra treinar. Os dois são extremamente necessários pra coisa acontecer de um jeito, né, maior. Gostei. Sim, por exemplo, falou bonito. Aquele vídeo, né, um vídeo que me inspirou bastante, e acho que foi um divisor de águas. Eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome, mas do pessoal da Alemanha, que é o Imaginative. Sim, teve uma série de vídeos muito bons nessa época.
Então, desses caras que eles quebraram essa noção quadradinha de movimentação de parkour, né? E que acho que deu um baque, pelo menos aqui, pelo menos no grupo de onde eu tava. Vi outras pessoas comentando sobre esse vídeo também, o como trouxeram essa abertura, né? Ampliando esse limite do parkour, essas possibilidades do parkour. Mas a gente tem que entender também que para aquilo acontecer e mudar aqui, provavelmente alguém lá daquele grupo da Alemanha teve que dar o pontapé. Sabe que é louco? Eu conheci muitos alemães e uma coisa que acho que eu posso dizer é que, cara, é uma das comunidades mais inteligentes que tem de parkour que eu vi, assim. Inteligentes no sentido de eles terem reflexões muito boas e muito cedo eles já entenderam, digamos assim, vibes, né, que algumas regiões lá tinham. Essa galera que soltou esse vídeo, eles são uma galera que treina o parkour e eles começaram a observar uma coisa completamente diferente do parkour que era o parkour francêsão. E eles observavam parkour com uma mentalidade muito próxima do boulder da escalada, que também não é escalar a montanha mais alta. Aqui chamava parkour boulder, o parkour imaginativo. Exato, que é tipo um parkour resolver problemas. Como eu consigo... Isso é muito louco, é só uma outra forma de enxergar, é um outro jogo, né? Mas o que eles tiveram foi a habilidade incrível de cagar pra toda a comunidade e fazer o deles, tá ligado? Tanto que a música do vídeo é maravilhosa, é uma música merda, do desenho japonês escroto dos anos 70, tá ligado? Repetitiva, assim, infinita, sem vocal. Então eles estavam mostrando assim, eu caguei pra tudo que vocês fazem, eu tô fazendo o meu, tá ligado? Então o que permitiu eles criarem aquilo foi justamente o distanciamento da comunidade, não abraçar. Exato, entender antes que... Joguei o microfone de novo aqui. Então o Bacon fala com esse ódio na boca, né? Rebelde. Mas também a gente pode pensar, né? Falar, mano, por que a gente não contribui com a comunidade trazendo uma expansão dela de conceito de parkour, né? Porque no grupo a velocidade é sempre a do mais lento. Joguei outro microfone. Caralho, essa foi boa, eu vou ter que... E eu acho que talvez isso que você falou, Sagui, já aconteça. Eu acho que não acontece em todos os níveis numa esfera consciente e racional, né, intelectual, que a gente possa definir acontecendo. Eu não acho que as comunidades na Alemanha, por exemplo, falaram, gente, a partir da semana que vem vamos desenvolver só o parkour boulder. Eu acho que não, acho que foram várias questões regionais ali que começaram a tipo, tá, a gente tá tendendo a pensar dessa forma e aí se desenvolveu uma coisa nesse sentido. Eu acho que isso já acontece em todos os ambientes, assim, e eu acho que a gente não tá errado em querer ter, às vezes, uma visão mais consciente disso, mas as coisas vão acontecer, né? Mas aí, Independente de a gente fazer ou não. Eu treinei na Alemanha, alguns anos depois que surgiu o parkour imaginativo, e isso virou um freerunning lá, que puta que o pariu. A gente ia pros picos, tipo aterro, e nego treinava nos canos, tá ligado? Beleza, é legal treinar no cano também, mas não substitui, deixa de tornar opção e se torna desculpa, tá ligado? Se torna muito mais um exemplo de fraqueza do que uma atitude de liberdade, tá ligado? Que conseguiram repetir, né? Conseguiram repetir o parkour imaginativo. Transformar em manobra, tá ligado? Mas o quanto é fraqueza e o quanto, nossa, isso não faz mais sentido pra mim, mas ainda bem que tem uma outra possibilidade que eu posso estar continuando dentro do parkour. Talvez uma atitude... Fala aí. Cara, porque tem a diferença tipo, por isso que a questão é tão subjetiva, só você vai saber, tá ligado? Que quando é treino pra você, ou quando só é uma desculpa, isso ninguém tem como te dizer, só você pode sentir. Por isso que o parkour é uma atividade tão própria, tá ligado? Porque você pode mentir se você quiser. E tem um filme meio merda que trata sobre uma competição mundial dos pássaros, quem vê mais pássaros. Você não tem que fotografar, nem filmar, nem gravar, você só diz quantos pássaros você viu. E você não precisa nem ver o pássaro, você pode só escutar, tá ligado? E é uma competição mundial, a galera viaja pelo mundo inteiro, caralho é 4. Mas a questão é, essa competição não tem prêmio. Então, tanto faz se você mentir e falar que viu o caralho era 4, você não vai ganhar nada. E tanto faz você perdeu a oportunidade, assim, não aconteceu nada. É porque é uma experiência sua, olhar aquele pássaro e escutar ele. E o parkour é a mesma coisa, ele não tem mérito, tá ligado? Então, tipo, você pode mentir que aquilo foi muito difícil, pode mentir que isso aqui é uma nova coisa, ou você pode estar fazendo de verdade. Então, é só pra você, só você vai saber quando o parkour é real ou quando é só uma repetição.
Eu acho que uma variável que a gente pode usar, digamos assim, não é precisa, mas é uma forma de observar essa, talvez, realidade que pode ter isso nas pessoas, é a variante do tempo. Então, assim, se o cara curtiu ali o parkour imaginativo de agora, falou que não vai mais fazer precisão que passa de 10 pés, de 8 pés, e vai fazer só parkour imaginativo. Da hora. Se dali 6 meses ele mudar de novo o que ele quer, e não for uma mudança que a gente possa identificar de algum jeito como genuína, tipo, realmente mudou porque quis, e sim, só mudou porque o parkour imaginativo também começou a ficar difícil, ou complicado, ou frustrante demais, e aí isso vai se reduzindo a cada vez coisas mais fáceis. Porque, por exemplo, eu entendo o parkour com a vibe de força, tipo, de, sei lá, treinar pra ser muito forte. Eu entendo porque eu vi um treino do Lohan Piemontesi lá do Yamakasi, que ele passou 700 quadrupedais e só uma pessoa terminou. E, tipo, aí eu entendo, ele realmente pegou meu jogo, eu vou brincar de treinar força. E ele fez isso ser, tipo assim, mano, muito absurdo. Ele não foi lá e, tipo, usou um resultado, vou usar a palavra medíocre, mas vocês vão entender, tipo, ele não usou exatamente um resultado medíocre pra pautar o treino dele. Ele não, tipo, já que eu vou brincar desse jogo de ficar muito forte, eu quero ver até onde dá pra chegar nisso. E, tipo, Eu vou transformar num ambiente que não seja seguro, né? Mas, cara, o ponto principal é, a galera que inventou o parkour imaginativo não tava fazendo parkour imaginativo. Isso, eles fizeram, até se você pensar bem, como uma, tipo, muita gente, o canal, eu lembro porque era um canal que tinha poucas visualizações e já tinha vídeos muito bons que não tinham o nome de parkour imaginativo. E aí eles fizeram meio que no intuito de mostrar pra galera, tipo assim, vocês não estão entendendo, né? Então, peraí, o Dylan Baker e a galera da Mirmi, que são os melhores americanos que tem no parkour, eles têm uma série de vídeos que eu acho fantástica também, que chama Is This Parkour? É uma pergunta. E é um vídeo, tipo, é um vídeo cabuloso. Pra qualquer um aqui, provavelmente faz muito sentido que aquilo seja parkour. Mas é muita coisa esquisita, que não é você correr do lugar pro outro mais rápido, não é aquela noção clássica. O parkour literário. Não é. E o parkour literário, pra mim, é a maior mentira que tem. Porque tem várias cenas que eu falo, aí ó, ele subiu ali e voltou pro mesmo lugar, correu pro mesmo lugar. O que é isso? É freerunning? É freerunning ruim? Mas, tipo, eu acho muito boa. Essa série do Is This Parkour eu acho fantástica, porque ele levanta, tipo, bem isso, sabe? Será que a gente tá observando da forma mais inteligente mesmo? Ou não? A gente tem que, talvez, abrir mais, e aí o treino abre mais também. E eu acho isso muito legal, porque os desafios nesse sentido do Is This Parkour são aquelas coisas bem treino paulistano, assim. Tem um pitoquinho que você pula, pega num poste, pega num andaime, e um negócio super esquisito, mas vira um desafio e aquilo pode levar horas e pode ser difícil pra caralho, pode ser mais difícil que fazer um cork, talvez, tá ligado? Falei por puro recalque aqui, mas, né? É isso aí. Sagui, mais algum ponto? Mais alguma conclusão pra gente encerrar? Dá pra continuar infinito, né? A questão é que... Dá pra continuar infinitamente. Você já tinha visto, Andrezinho? O André comentou aqui que ele tá vendo agora esse vídeo do Is Parkour. Você já tinha visto? Não? É absurdo. Tem 1, 2 e 3, eu acho. 1, 2, 3 e 4, sei lá. Enfim. Que nem o Van falou, realmente é muito bom a gente jogar um pouco essa bola, porque a gente já tava há tanto tempo... Eu vou deixar o link aqui, Renan, ele pediu o nome do vídeo, é Is This Parkour? No Mirmi. É bom a gente lembrar, porque a gente tá em momentos em que, assim, muita coisa tá acontecendo, sabe? O Bacon tá treinando parkour agora há 15 anos, eu tô há 13, o parkour no mundo tá começando a entrar nos, sei lá, 30 anos de existência, a gente pode dizer, talvez. E acho que é um momento em que vale, especialmente, né, porque muita coisa tá acontecendo no mundo, o parkour vai ser incluído na ginástica de algum jeito, nas Olimpíadas de algum jeito. Então, tipo, vale a pena antes a gente dar uma repensada, tipo assim, calma, só pra gente lembrar, vamos fazer um update aqui. O que era mesmo? Nossa, não faz nem um pouco de sentido pensar como a gente pensava antes. Então o que faz sentido, né? E ver que ele começou a virar uma coisa tão plural, mas ao mesmo tempo que ainda não obedece, né? Mas que ainda fica dentro de uma certa limitação. Todo mundo aqui consegue ver parkour.
Eu acho que esse é o ponto que a coisa é clara. A gente consegue ver alguém fazendo. A gente consegue ver alguém tentando fazer, a gente consegue ver alguém querendo fazer, e a gente consegue ver alguém não fazendo. E a gente talvez não tenha ainda as ferramentas completamente desenvolvidas para dizer isso e os fatos, né, digamos assim, a gente não conseguiria provar num tribunal, mas a gente consegue. E acho que isso é o mais louco. Bom. Bom. Tava zoando. Bom, muito bom. Cara, Mais algum eu esqueci qual a palavra desse negócio, que sabe quando na tua visão tem tipo uma sujeira no olho e você tenta olhar pra ela, só que você não consegue, que ela sempre vai pro lado quando você olha. Qual o nome disso? Uhum. Tem um nome, eu não sei qual é o nome disso não. Meu pai sempre fala essa porra, eu esqueci agora. Então acho que a definição do parkour ela trabalha dessa maneira, uma coisa que é impossível de pegar, porque o parkour tá justamente onde eu não me sei. Então, assim como a galera do parkour imaginativo não fazia parkour imaginativo e deixou de ser quando virou, qualquer forma que a gente tentar empacotar o parkour, ele sempre só vai estar do lado de fora. Mas tem um problema também. Assim, eu super concordo com o fato de que pensar uma definição do parkour não é pensar numa coisa fixa, fechada e concluída, né? Mas uma coisa que tem que estar constantemente sendo revista, repensada, ampliada, atualizada, né? Esse pensamento crítico. Mas às vezes a gente entende que a definição é um exercício intelectual puro, né? Descolado e afastado da prática, né? Dentro dessa noção dicotômica. O problema é que talvez a coisa mais limitante, né, que põe o parkour dentro de um quadrado é a própria prática. Porque quando a gente está praticando, a gente está fazendo parkour, a gente está fazendo um parkour, né? E, por exemplo, eu trago o caso do que o Pipolo me contou esses dias, do Eric e do Saiyajins, né? Que o Saiyajins viu um vídeo de parkour, né? Um vídeo do cara fazendo parkour, né? E que era um vídeo do cara só correndo. E ele falou, parkour é isso. E baseou todo o treino dele, o Pipolo me corrige se eu estiver errado, baseou todo o treino dele na corrida. E sair correndo loucão. Se a gente pensar bem, quando a gente começou a treinar aqui em São Paulo, no mesmo lugar, aquele treino de ficar fazendo prisão parado, a gente não viu isso em vídeo nenhum, porque todo vídeo do David Belly, ele tava fugindo de um monte de traficante correndo em telhado, tipo assim... O B13, ele foi o B13 foi um prelúdio da pandemia de Covid, que é todo mundo correndo atrás do leite. Essa piada é só pra quem viu o B13, o principal se chama leite. Caralho, né? Então, essa história é real, o Eric ter começado a treinar com um cara que é o Sayajin lá em Campinas, e eles treinavam correndo, tipo, literalmente, eles começavam o treino e iam pra vários lugares, passando correndo em um monte de lugar, e aí uma vez o Eric foi treinar com a galera de Campinas, né, que treinava no parque, e ele chegou lá, a galera fazendo aquecimento, começando a fazer, e o Eric, tipo, show, e aí galera, quando que a gente começa? Aí os caras, como assim? Começa o quê? Tipo, quando a gente vai começar a fazer o bagulho? Aí os caras, não, a gente já tá fazendo. Aí ele, tipo, achou muito chato, saiu correndo e foi treinar sozinho, tipo, porque ele não conseguia entender aquele negócio. Até hoje ele fala que não consegue treinar direito esse negócio de parkour parado. De ter que parar, ele nunca fez esse negócio de ter que parar. Então, você vê que são formas diferentes de parkour que trazem a prática dentro de um limite, né? Uhum. Enquanto para eles parkour era uma coisa mais parada, pro Eric e pro Saiyajins era sair correndo. Então a prática, ela talvez é a mais limitadora, né? Porque você está colocado dentro de alguma coisa, né? E talvez, e assim eu digo a prática irrefletida, né? Porque é a partir desse movimento de pensar, de imaginar, de refletir, de fantasiar, que a gente consegue pensar em possibilidades fora, né? Fora dessa coisa dada, para a gente se movimentar para o novo. Sim, mas, e acho que também é importante... O parkour do Rubinho é diferente do Saiyajin completamente, não tem absolutamente nada a ver com só sair correndo. E também não tem nada a ver com a galera toda a galera que treinou. Inclusive, eu não sei quem é Saiyajin e não sei quem é essa outra galera, mas eu sei quem é o Eric Rubin. Então, o que faz o parkour nesses 3 points se tornar o parkour do Eric, a única referência que eu tenho sobre toda essa galera que estão citando, é o Eric ter se especializado e ter esse tipo
se tornado maestro, se tornado... Como é que é a primeira coisa que você falou hoje no podcast, Pipolo? Rei do seu próprio treino? Senhor do seu próprio treino. O Eric Rubin se tornou senhor do seu próprio treino. E é uma coisa ímpar que ele criou ali. Não tinha antes nem teve depois, é só aquilo. Então, eu acho que é um pouco isso. Acho que o que Sagui talvez seja isso. A gente vai ter várias variações e tipos e ideias e pessoas falando, mas quais vão realmente perdurar e chegar a tocar outras pessoas a ponto delas fazer, aí vai ser mais outra coisa, né? E se a gente pensar bem, eu perdi o fio da meada na minha cabeça aqui, vai falando, Sagui. Bem, o que eu quis dizer com essa questão do treino é que a gente só consegue fugir do jeito que a gente está fazendo quando a gente traz esse movimento de imaginar, de pensar, né, de refletir, e junto isso com a prática, né, essa unidade entre reflexão e prática, que a gente consegue mudar e transformar. Cara, isso é essencial. Acho que quando a gente consegue entender que a reflexão e o ponto de... a perspectiva que você tem da prática vai mentalmente, né, intelectualmente, vai influenciar como é o seu treino, a gente se protege de, por exemplo, cair nos exemplos que você falou de algumas pessoas que tinham um parkour numa parte muito importante da vida, de repente começaram a fazer outra coisa, isso começou a entrar em conflito, eles não souberam mais aonde enquadrar o parkour ali e acabaram, perdendo o interesse em treinar e deixando de treinar, sendo que isso tudo poderia ser abraçado se eles tivessem só refletido melhor sobre onde o parkour talvez se encontrasse, ou qual parkour talvez se encontrasse melhor. Vamos pegar os coroazão, vamos pegar o Oleg Voslav, o Tis Armitage, o... Diogo Granato. Pode ser. Pode ser, ele é um bom exemplo. São pessoas que se especializaram na coisa que elas mesmas fazem e estão cagando pro definição de parkour especificamente. Todos eles se tornaram senhores dos seus próprios treinos, seja eles quais foram, e se conectaram a um ponto que, se a gente não lembrar que eles eram do parkour, a gente nem sabe mais hoje em dia olhando, tá ligado? De tão diferente que se torna. Sim. E isso tem muito mais a ver sobre uma autoconfiança e você ser ancorado em si mesmo do que depender de um porto, tá ligado? Cara, acho que isso sem dúvida faz sentido. Eu até usei brinquedo do Diogo, mas ele é isso, ele é alguém que tá há 15, 16 anos no parkour aqui no Brasil. Ele já era alguém na dança contemporânea, ele já tinha uma história, e o parkour entrou para ele como uma ferramenta ali no arsenal dele. Ele tem a expressão dele através da dança e tem através do parkour, e ele não se incomoda, e por não se incomodar, ele evoluiu muito, e ele virou uma referência de uma coisa que, em tese, lá no começo a gente talvez nem observasse como parkour, mas hoje e continua sendo, saca? Essa autoconfiança... Cara, a partitura do parkour que a gente segue de Monkey, Kong, Dash, ela é só um abecedário pra você entender as letras. E aí eu aprendi as palavras, mas as poesias que se criam são conceitos próprios e únicos. Tem muito mais a ver com a pessoa que o criou do que com a original função dessas palavras quando foram cunhadas. O parkour, ele gira na linha muito mais da poesia do que da ciência. Uhum. E por isso, por ele expressar coisas que não podem ser ditas. Bonito. Esse é meu desenrolo. Vance Romance. Sagui, mais algum ponto antes da gente puxar o carro e encerrar? Eu gostaria de ficar aqui pra sempre conversando com vocês, só que eu tenho que dormir. Eu sou pai de família, amanhã eu acordo cedo. Que isso, cara. Gente, foi muito maneiro. Eu gostei muito de bater esse papo com vocês. Achei muito legal a experiência de ter uma galera aqui ouvindo a gente. Acho que isso vai acontecer mais. Muito obrigado, galera que ficou aqui até o final. Para você que tá ouvindo um podcast já publicado, fica atento aqui para saber quando que a gente vai abrir de novo a oportunidade de ter ouvintes aqui participando. Fiquem espertos, porque muito em breve a gente vai falar mais sobre a comunidade online de parkour que vai rolar e muito mais coisas. Se vocês quiserem continuar essa conversa, mandem mensagem. E enfim. O Gianzinho chegou atrasado, né? Chegou no final. Muito obrigado a todos novamente por aguentar a gente falando aqui por quase 3 horas. E se divirtam fazendo parkour nessa quarentena. Se você tá ouvindo isso depois da quarentena,
É um alívio saber que isso acabou. Mas Lembrar é que isso. parkour não é só treinar, tem que treinar também. Exatamente, sempre importante lembrar, parkour não é só treinar, tem que treinar também. E, bom, o seu parkour é problema seu e acaba virando um problema nosso também. Então, bom, é isso, galera.